como tá na cara, né? Vamos para as dúvidas que o povo mandou sobre herpes ou qualquer outro tema de saúde íntima? Vamos lá. Herpes genital tem cura? Olha, a literatura diz que a cura não existe porque ele se acumula em gânglios nervosos e fica ali no estado de latência que pode durar décadas. Essa é a verdade. Então, à medida que ele vai apresentando novos surtos, a sua imunidade, de certo modo, começa a reconhecer o vírus e isso aí vai fazer com que essas repetições sejam mais espaçadas. Essa tem sido a amenização da doença herpética, né? A gente acha que no decorrer do tempo, de uma certa maneira, sua imunidade pode vir a reconhecer o vírus e amenizar a repetição dos episódios da doença. Mais uma. Boa tarde. Quem já teve herpes, como faz para ela não voltar? O pior é que você tem que lidar com os estresses que a vida oferece, com circunstâncias que fazem desencadear lesão de novo. Então, você tem que lidar bem com os estresses, você tem que se alimentar bem, que fazer exercício para canalizar os estresses, né? Você tem que evitar doenças que possam consumir você, como câncer, como infecções que requerem um tratamento mais prolongado. O uso do corticoide é uma questão que a gente sempre põe bem na mesa, que você pode vir a ter surtos usando o corticoide, que é um imunossupressor. Então, são essas coisas que vulnerabilizam a sua imunidade, que faz com que as lesões voltem a aparecer outra vez. Ai, doutora Vanúzia, como é difícil, por isso que tanta gente tem, porque a transmissão é fácil e aí depois você tem que ficar sabendo lidar com esses episódios, Lidar com né? esses episódios, exatamente. E é como eu te falei, aqueles episódios que são indolores, você já nem liga mais. Sim. E você também já não previne de transmitir. Né? Exatamente. Mais uma. Como conviver em casa com uma pessoa que tem herpes? Estamos um pouco apreensivos. Nós podemos conviver normalmente ou tem que separar as coisas, talher, esse tipo de coisa? Conviver normalmente, principalmente num período em que não tem lesão, porque uma coisa é bem certa. Ela pode ser transmitida independente de lesão ou não, mas com a lesão você tem focos potencialmente contaminantes do vírus. Então, enquanto a pessoa tiver a lesão, evitar que aquele talher seja compartilhado, se for o caso de lesão oral, ou que roupas íntimas sejam compartilhadas. O casa é o uso de sabonetes líquidos para evitar sabonete em barra, porque são veículos de contaminação. Então, evitar o compartilhar toalhas, que é muito comum dentro de casa. É verdade. Chega uma irmã, chegou no banheiro, eita, a toalha da irmã que saiu, mas eu vou pegar carona nela aqui. Então, isso aí não pode acontecer, né? Porque não é só o herpes que é transmitido através de objetos sem vida, mas HPV também é transmitido. Então, o uso compartilhado de peças íntimas ou que toquem genitais é perigoso, né, doutora? É muito perigoso. Essa daí eu achei legal a pergunta. O herpes pode crescer? Que exame se faz para saber o diagnóstico? Você falou aí, doutora Vanúzia, que muitas vezes o homem nem percebe que está ali com aquelas lesões. Nesse caso, existe um exame para saber que tem o herpes? Principalmente clínico, você quando olha lesões vesículas ou pústulas ou úlceras tipo afta sobre uma base epitelial muito vermelha, você já identifica aquilo como herpes. Outros exames, os exames mais usados, IgG é uma busca de anticorpos contra o herpes e outro se chama PCR, é um exame de ponta que mexe com DNA viral, portanto o diagnóstico é mais assertivo quando se faz uso desse tipo de diagnóstico. E sobre crescimento, doutora Vanúzia, eu não sei se ela quer saber sobre área ou se fica uma bolha grande. Olha só, essas bolhas grandes e as lesões mais exuberantes se dá na primeira infecção. À medida que seu corpo vai emitindo outros episódios das lesões, essas lesões tendem a doer menos, a aparecer em menor quantidade e isso faz com que até algumas vezes aquele que tem as doenças, as lesões, nem notem que estão tendo e passam para outras pessoas porque eles não se apercebem que naquela fase da vida as lesões estão ali. Principalmente quando essas lesões acontecem no genital masculino, que eles são meio desatentos em olhar, em ter atenção ali à bolsa escrotal, pênis, e é preciso que elas sejam muito expostas para que ele venha identificar e evitar determinados tipos de comportamentos sexuais e uso até de brinquedinhos mesmo, porque o atrito com os brinquedinhos, do jeito que a toalha pode transmitir, os também brinquedinhos pode, né? também.
falando aí no genital masculino, meu marido está com secreção na parte íntima e está sentindo dores. Isso pode ser herpes, doutora? Isso não é herpes. Herpes não ocorre com secreção na parte íntima. O que é que ocorre com secreção na parte íntima? Gonorreia, clamídia. Então ele precisa procurar um urologista, fazer uma avaliação desse conteúdo que está saindo da parte íntima dele, e aí ele vai ter o diagnóstico e o tratamento. Mais um no nosso WhatsApp, 98893-3999. Maria Clara, eu tenho uma dúvida. Com a imunidade ok, ainda é possível se contaminar com herpes? Você pode se contaminar com herpes e você nem perceber essa contaminação. Ele fica lá na fase de eclipse viral, de latência viral. Você não sabe que tem, não tem expressão nenhuma dela, até que um dia você pode, vulnerabilizando sua imunidade, aparecer com as lesões e você não sabe nem quando pegou, nem com quem pegou. É mais ou menos assim. Essa pergunta bem curiosa. Quem tem herpes bucal, oral, né, também terá herpes genital ou não tem relação? Essa relação do herpes oral descer para os genitais, isso geralmente não acontece, porque existe uma atração do vírus por peles e locais específicos. Mas você pode ter os dois, você pode ter herpes oral, que você se contaminou de uma maneira, e você pode ter o herpes genital, que você contaminou com outra maneira. Não foi você se auto-inoculando. Mas eu acho que talvez, doutora Vanusa, a pergunta dela é no sentido assim, sei lá, a pessoa está com herpes oral, aí de repente tem uma relação sexual oral, aquilo pode transmitir para a região genital? Sim, sim. As lesões orais são transmitidas aos genitais quando se faz a prática do sexo oral. Tranquilo. Então pode ter sim, tem esse cruzamento aí, né? Eu tenho sempre uma bolinha, ela não dói nada, só fica nos grandes lábios. Já fui ao ginecologista e ela só me falou que parece espinha. Não coça, não dói, aparece e some. Já trocou a lâmina, mas nada adianta. O que pode ser? Isso, provavelmente um cisto de inclusão epidérmica vulvar. Esse nome deste tamanho significa que você tem traumas. Aquele trauma, para cicatrizar, junta a queratina ali, fica aquele novelo de queratina embaixo da pele que você sente como uns grãozinhos de arroz. E eles têm uma aparência parecida com espinha porque eles são amarelados. Benignos, tranquilos, você convive com ele de boa. Tá de boa, não se aperreia, mulher. Não se aperreia. Tem mais dúvida, agora saindo um pouquinho sobre herpes, tá? Terminei meu ciclo menstrual e voltei a tomar anticoncepcional após os 5 dias que ele é indicado. Mas hoje me deparei ao ir ao banheiro com um corrimento, tipo de menstruação, só que um sangue mais escuro. Mas ainda estou na segunda semana do anticoncepcional e aí ela ficou preocupada ao se deparar com essa situação. É possível menstruar mesmo estando tomando remédio, doutora? É possível, porque a ação dos hormônios, ele varia de acordo com cada pessoa, porque cada pessoa tem uma sensibilidade aos hormônios que está tomando. Pode ser, algumas vezes, que essa medicação não esteja suprimindo a sua menstruação até o período do final da cartela. Quando acontecem essas falhas, esses escapes, que geralmente são bem incômodos, você precisa procurar uma ginecologista, falar da situação, porque ela vai repensar um outro contraceptivo para você. A Aurenice Simão mandou mensagem também. Ela quer saber o seguinte: tenho 39 anos, estou sem menstruar há 2 meses. Ela já fez a retirada de um ovário. Aí lá vem a pergunta clássica, doutora. Será que eu estou iniciando a menopausa? 39 anos. Não, acho você ainda jovem. A princípio não é a minha primeira hipótese de que você está entrando em menopausa. Como você já fez a retirada de um ovário, se isso faz pouco tempo, você vai passar por um período de readaptação, sim. Se não, olha bem, porque a depender do seu peso, a depender de recidivas dessa irregularidade, você pode estar desenvolvendo, sim, ciclos anovulatórios, ovários micropolicísticos, que podem aparecer no meio da vida ativa sexual da gente. Então, no meio do período fértil, você pode ter essas irregularidades menstruais. Resta, observe os ciclos seguintes, veja o quanto eles se repetem e, se repetir, procure o médico, porque, às vezes, distúrbiozinhos na menstruação traduzem distúrbios metabólicos maiores e eles precisam ser tratados. E observar as outras características da menopausa também, né, doutora Vanusa? Só o fato de não menstruar e sendo tão jovem, né? Tem que investigar. 2 meses só.
a gente teria que esperar 12 meses para constatar menopausa em você. Mais uma. Fui diagnosticada com vaginose bacteriana. Usei pomada, antibiótico durante o tratamento. Me senti melhor, mas depois que terminou, voltaram os mesmos sintomas, sem contar aquilo, o terror, né, da mulherada. Mau cheiro. O que é que ela faz, doutora? Você vai prolongar mais esse tratamento. Tem necessidade de ser com antibiótico? Não, mas com a pomada que acidifique a sua vagina. E hoje no mercado existem pomadas à base de ácido para tornar a vagina mais ácida. E qual o propósito disso? Vagina ácida não tem vaginose. A vagina básica é que serve de meio para ver esse boom de bactérias que levam a esse incômodo. Aquele corrimentozinho que nem coça, nem arde, mas que cheira muito mal. E também, né, doutora Vanusa, ninguém merece a mulher ter que ficar refém para sempre de uma pomada, de uma medicação, e quando acaba, volta tudo de novo. É muito chato e constrangedor, né? Atrapalha até a vida social da mulher, a vida social, a vida sexual dela, porque é muito constrangedor que justamente quando há ejaculação sobe o cheiro. E o cheiro é de podre, realmente. Então, aquilo é muito incômodo para o homem, que olha para você e diz, o que raio tem essa mulher que tem esse cheiro? E para ela que diz, o que é que está acontecendo comigo? Dificulta a vida de maneira geral. Então, fica de olho, segue as dicas de doutora Vanusa, procura a sua gineco também e vai dar tudo certo, tá? Herpes genital também dá na mulher, tanto por dentro e por fora? Sim, senhora. Pode dar em vagina, pode dar em colo, pode dar em vulva, dentro e fora. Meu Deus, aí no caso, na parte da vagina, doutora Vanusa? A parte da vagina passa desapercebido. O que é que ela geralmente sente? Uma mucorreia muito grande, porque para se defender há uma lubrificação maior do que o comum. E a própria úlcera deixa transudar líquido ali, porque não são pequenas úlceras. Sim. Então isso na vagina e no colo vai dar uma mucorreia muito grande e na primeira infecção aquela coisa de virose, né? Febre, mal-estar, indisposição, dor muscular. Você juntando a clínica toda e no exame especular você vendo as lesões, está feito. E aí é só tratar com antirretroviral. Aí no caso, né, surgiram esses sintomas que parecem uma virose, mas que aí não vai ter a característica de uma gripe, a coriza. Não. Você sentiu aquela história, né, do excesso de muco na região vaginal, já pode imediatamente ir na gineco ou tem que esperar um tempo, doutora? Não, o ideal é ir na gineco. Se você nota que naquele período em que você não está se sentindo bem, a sensação de mal-estar é que predomina na tua vida, você está sujando a calcinha demais, com a mucorreia aquosa mesmo, de descer de perna abaixo, você sabe que alguma coisa não está funcionando normal ali. O ideal é procurar o ginecologista, falar, apresentei esse período com sintomas virais, o que é que pode estar acontecendo aqui embaixo, porque a quantidade de lubrificação aumentou muito. É um exame especular que vai identificar as lesões e vai bater o martelo que sua herpes não é do lado de fora, mas é na vagina ou no colo. Então, isso pode acontecer. Pra gente finalizar, quer saber o seguinte, o herpes é muito parecido com a dermatite seborreica. Como identificar o que é herpes e o que é a dermatite? É parecido? Dermatite seborreica, não. Dermatite de contato, sim. Qual é a diferença? Na dermatite de contato, você tem o uso de uma pulseira, de um relógio, de uma sandália, que começou a coçar e obedecendo o trajeto da pulseira e da sandália, você tem um vermelhão cheio de bolinha. Tá. É a dermatite atópica, aquela que é dermatite de contato, uma alergia ao contato com alguma substância que não deu certo contigo. No herpes, não. Não tem pulseira que você não botou lá, tem né? esse histórico de pulseira, de havaiana, de uso de alguma coisa. Simplesmente você aparece ou com aquele quadro virótico sistêmico da primeira infecção ou com lesões tipo buquê. Que na dermatite atópica você não tem que ter um buquê. O que é que eu chamo de buquê? Lesões que se juntam. Então fica aquela florzinha assim, cheia de pequenas vesículas ou pústulas, ou, né? E numa base epitelial bem vermelha também. Sem histórico de uso de alguma coisa que desencadeou o aparecimento dessas lesões, entendeu? A Flaviana mandou uma pergunta aí que eu tô achando que pode ser essa dermatite de contato. Toda vez que eu faço depilação com lâmina, dá essas bolhas na região próxima à virilha. Pode ser herpes? Pode ser herpes, porque o trauma no epitélio, o trauma da depilação, o trauma de um laser, o trauma de uma da gilete, cera, como né? ela está falando. E da cera, às vezes.
pode desencadear o aparecimento de lesões herpéticas também. Caramba. Então, isso pode ser herpes? Pode. Ó, minha gente, pelo que a gente entendeu aqui, é bem complicado mesmo essa questão da herpes, né? Porque, como a doutora Vanúzia falou, uma vez que você está contaminada, é rezar a Deus que sua imunidade esteja boa, ou, como ela falou, procurar medicações que possam amenizar os sintomas, né? Mas o resto é encarar, doutora Vanúzia. Encarar de boa, sabendo que você tem ali uma doença que, na vulnerabilidade da sua imunidade, quando é que eu fico mais vulnerável? Quando você está ansiosa, quando você está mais preocupada, quando você está mais estressada, tudo desajusta, inclusive suas defesas. Então, evitar esses extremismos, né? Tem um problema para resolver, procurar ser mais racional, tentar caminhos para resolver e saber que tudo passa para poder você lidar melhor com esse tipo de ocorrência, né? De Olha aí, lesão. as dicas foram dadas, tá? Próxima semana a gente volta. Já tem um tema aí, doutora Vanúzia. Hoje a menina falou de vaginose bacteriana. Vamos falar de vaginose? Que eu sei que sempre rende uma muitas delícia. dúvidas. Próxima semana a doutora Vanúzia fala sobre esse assunto. Tudo e se feio. você quiser acompanhar, né, esses temas ao longo da semana, vai lá no @csicol.diagnósticos, que é o Instagram, que tem todos esses temas. É muito legal. Vale a pena conferir. Obrigada, viu, maravilhosa? Eu que agradeço. Até a próxima terça. Um Com cheiro. certeza. Beijo enorme. Ó, vamos pro intervalo. Na volta tem babadinho do famoso.